esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Você está assistindo esse vídeo agora. Talvez você esteja se preparando para dormir ou quem sabe você esteja almoçando. Mas independente do que você esteja fazendo nesse momento, a verdade é que você viu esse vídeo em algum lugar e decidiu clicar para assistir. Você poderia ter escolhido qualquer outro vídeo para assistir ou poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Na nossa vida nós estamos constantemente tendo que tomar decisões de o que nós vamos fazer. E não é difícil você se encontrar em uma situação que você não sabe que decisão tomar ou por qual caminho seguir. Até uma decisão simples como qual camiseta eu vou usar para gravar o vídeo de hoje tem uma quantidade enorme de opções e possibilidades que, se eu for analisar cada uma delas, eu posso ficar horas só contando cada opção válida. E isso nos dá uma certa sensação de poder e de controle sobre as nossas vidas e os nossos destinos. É como se nós realmente fôssemos donos de nós mesmos e do nosso futuro. Mas talvez isso não seja tão verdade. E a razão é uma coisa que consegue reger o destino do universo como um todo. Para a física, cada coisa que nós fizemos e vamos fazer já estão traçadas. Não só desde o momento em que nascemos, mas desde o momento em que o próprio universo nasceu. Nós nunca tivemos nenhuma escolha possível. Nem mesmo a pizza que você acha que você escolheu foi uma decisão sua. Tipo, eu acabei tudo de perceber que eu tô fazendo já tá feito, é isso? Assim, eu nem paguei uma janta primeiro. Então, deixa eu voltar alguns séculos na história. Vamos voltar para Isaac Newton, que introduziu uma nova forma de vermos o mundo quando ele criou o que hoje nós conhecemos como cálculo. O cálculo nos permitiu derivar várias equações e, a partir delas, conseguir compreender diversos sistemas físicos. Marmelada, é isso? E quando eu falo compreender, eu quero dizer não só conseguir prever como esse sistema estará no futuro, mas também como ele esteve no passado. Se eu te der todas as informações de um carro andando em uma estrada, desde velocidade inicial até aceleração, intervalo de tempo, eu tenho certeza que com equações simples você consegue saber exatamente a velocidade em um dado ponto e qual a distância que o carro estaria do ponto inicial. E o oposto também é verdade. Se eu pedir para você saber exatamente qual era o ponto inicial do carro, você também conseguiria encontrar. Mas esse é um exemplo em que não é tão difícil de prever o futuro nem o passado se você tiver informações o suficiente. O que realmente surpreende é que conforme nós vimos a física avançando para áreas como eletromagnetismo e relatividade geral, isso continuou sendo verdade. Tudo bem, na relatividade geral o tempo deixa de ser absoluto. Mas você tendo as informações necessárias para saber como o tempo passa em cada referencial, você consegue as soluções que você precisa. E isso é válido até para quando você vai estudar partículas. Você tendo informações, a princípio, conseguiria descrever o movimento de uma partícula. Então nós meio que podemos resumir a física como a ciência que consegue prever o futuro e o passado de um sistema, tendo as condições iniciais necessárias. E isso tem um nome: determinismo. E determinismo é justamente isso. Tendo as condições iniciais, você tem um resultado. E se as condições iniciais forem as mesmas, os resultados também vão ser sempre os mesmos. E isso até que faz sentido, já que as equações não vão mudar de cálculo para cálculo. Mas é claro que isso não basta, porque as coisas podem interagir no meio do caminho e essas previsões não serem tão simples assim. Voltando ao exemplo do carro, se um animal atravessar a estrada na hora certa, o carro vai frear. E isso vai afetar nossa previsão inicial. E isso é válido para tudo. Quando você quer prever o movimento de uma galáxia, você tem que considerar se ela vai ou não interagir gravitacionalmente com outra no meio do caminho. E isso afetaria todas as previsões. O mesmo vale para um elétron que encontra um próton no meio do caminho. A interação deles vai repelir o elétron para outro caminho e vai afetar sua previsão. Mas de qualquer forma, você tendo as condições iniciais e considerando essas possíveis interações com o meio, você consegue prever com uma boa precisão muitas coisas. E isso é verdade, não é apenas teoria. Nós temos uma série de resultados que mostram isso e o motivo é que as leis da física funcionam. Não é algo hipotético que pode ou não funcionar. Nós sabemos que funciona. Ou você por acaso já derrubou alguma coisa e em vez dessa coisa ir pro chão, ela acabou flutuando no ar. Então aqui entra uma reflexão. Eu acabei de mostrar com diversos exemplos que a física funciona e que se nós tivermos as informações necessárias, nós conseguimos descrever o futuro e o passado de algo. Não entendendo Correto? nada, Ok, mano. então vamos expandir isso. E se eu tivesse toda a informação de todas as partículas do Todos os universo, dados, eu tá. conseguiria prever o futuro e descrever o passado de cada uma delas? Se você consegue prever o futuro de cada uma delas, você também conseguiria prever o futuro de uma estrela, já que uma estrela é feita Cara, de mas partículas. tipo, caralho, a gente pode mano. utilizar esse argumento para basicamente tudo que é formado por partículas. Ou seja,
basicamente tudo que existe. E provavelmente você já deve estar imaginando onde eu vou chegar com isso. Nós, seres humanos, estamos na Terra e somos feitos de partícula. Então, nesse caso, sabendo prever o futuro de cada partícula, você também conseguiria prever as ações de um ser humano? Só antes de continuarmos uma longa crise existencial sobre como nós não controlamos a nossa vida, tem uma coisa que nós controlamos: a nossa fome de conhecimento e a nossa vontade de aprender. É por isso que vocês estão vendo esse vídeo. E esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é uma escola de tecnologia que te dá habilidades importantes para o mundo moderno. A física pode até ser determinística, mas quem determina o seu futuro e quem você é só você. Na Alura você pode aprender com cursos sobre os mais diversos tópicos. Você acabou de falar que não determina porra nenhuma. Machine learning, até como gerir o seu primeiro negócio online ou editar vídeos que nem esse do Ciência Todo Dia. E como tudo já estava determinado antes mesmo de você clicar nesse vídeo, a Alura tá dando um desconto especial de 10% na sua matrícula, porque ela sabe o quão importante esses conhecimentos são. A hora de aprender algo novo e alimentar toda a sua sede por conhecimento é agora. Não perca essa oportunidade. Ao que tudo indica, as nossas decisões são baseadas em interações de partículas no nosso cérebro. Essa frase que eu acabei de dizer foi interpretada pelo seu cérebro graças a elétrons se movendo nos seus neurônios. Então a ideia é que sim, você conseguiria prever como um ser humano vai agir se você souber prever o que vai acontecer com cada partícula no seu corpo. Mas as coisas ficam cada vez mais malucas conforme nós vamos nos aprofundando. O nosso próprio universo parece ser determinístico. Se as condições iniciais são as mesmas, os resultados são sempre os mesmos. Considerando isso tudo, a cor da camiseta que você escolheu hoje já estava determinada desde sempre. Talvez eu não tenha deixado claro o quanto isso é algo extremamente pesado. Todas as suas escolhas já foram determinadas a partir do momento que o universo começou a existir. É claro que tudo que eu vou fazer daqui 5 minutos já tá feito. Previsões seriam extremamente difíceis de se fazer, já que nós não somos feitos apenas de uma partícula, e sim de várias. E nós também teríamos que refazer todos os passos durante a existência de cada uma delas, mas ainda assim seria possível. Se você ainda está achando que tudo que eu estou falando é loucura, depois de muita viagem ou de muita crise existencial, eu vou descrever uma situação. Imagina que você sabe que nesse exato momento ocorreu uma diferença de pressão de algum ponto aqui na minha cidade que fez o ar se movimentar em direção ao meu apartamento. Assim que o ar chega aqui, as partículas de ar interagem com as da minha pele, que em uma série de eventos fazem a informação chegar no meu cérebro e ele agora sabe que está frio lá fora. O cérebro faz todo o processamento e decide tomar a decisão de que eu deveria colocar uma blusa porque eu também tô com frio. Ou seja, a decisão de que eu deveria colocar uma blusa já foi tomada a partir do momento em que a diferença de pressão aconteceu. Mas tipo, existe um mundo onde a diferença de pressão, sentir frio, mas aí eu falo, porra, não, foda-se, vou continuar passando frio, não ligo. Se você pudesse prever cada partícula envolvida nessa série de eventos, inclusive não é só partícula, não é só astrofísica, não é só relatividade. Essa minha decisão. Todas as escolhas que nós já fizemos na vida são resultados dessas interações que sempre vêm de uma série de eventos que você consegue traçar até o início do universo. Então o que nos impede de prever as atitudes de todas as pessoas que existiram, existem e que um dia vão existir? Primeiro que obter todas essas informações seria impossível na prática. A própria medição de uma partícula já seria um obstáculo. Imagine então de todas as que existem. Segundo, nós sabemos que tudo está propício a erro. Toda ferramenta de medição tem um erro associado, e isso pode fazer toda a diferença. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no efeito borboleta. Ele diz que o barulho de asas de borboletas em um lado do mundo poderia causar um furacão do outro lado. Foi um meteorologista chamado Edward Lorenz que introduziu esse conceito. Ele estava estudando predição de efeitos atmosféricos utilizando um modelo que ele mesmo criou, e ele percebeu que duas condições iniciais iguais davam resultados extremamente diferentes, o que ia de encontro à ideia de determinismo. O Lorenz percebeu que um dos resultados estava arredondado para 0,506127, enquanto o outro estava 0,506127. E esse 0,000127 faziam toda a diferença na hora de fazer a predição. Com isso, Lorenz concluiu que nunca seria possível de prever o tempo mais do que alguns dias, porque nós nunca saberíamos as condições iniciais com certeza suficiente e os próprios erros de medição afetariam o resultado. Ou seja, mesmo os nossos melhores instrumentos de medida podem causar uma série de erros
que tornaria impossível de prever algo. E isso nos traz exatamente para o nosso problema. É impossível que nós consigamos calcular com precisão perfeita cada propriedade que precisamos das partículas. E pequenas mudanças seriam o suficiente para afetar a previsão de algo. Imaginem como um pequeno erro afetaria drasticamente a previsão de toda a série de eventos que ocorreram desde o Big Bang até você assistir esse vídeo. Mas ainda assim, uma coisa extremamente importante. Dizer que é impossível de prever não quer dizer que as coisas não foram determinadas desde o começo. Só quer dizer que nós não teríamos acesso a essas informações. Até agora eu fiz a relação da definição de determinismo com previsão para facilitar. Mas isso não é bem o jeito correto. O determinismo significa que as condições iniciais de algo afetam o resultado. Se a gente consegue prever ou não, não importa exatamente. O que importa é que, dando as mesmas condições iniciais, nós sempre temos o mesmo resultado. Nós sabemos que boa parte das equações da física são determinísticas. Então, as mesmas condições iniciais dão os mesmos resultados. Mas existe uma área que foge um pouquinho disso. Caralho, e que talvez velho. possa salvar o seu direito de Faz tomar sentido decisões um pouco, sem mas que o universo não tenha tanto, determinado tá ligado? tudo desde o Big Bang. E essa área é a mecânica quântica. E ela traz consigo o conceito de aleatoriedade. E aleatoriedade é exatamente o oposto de determinismo. Na aleatoriedade, as condições iniciais não importam porque o resultado final é sempre aleatório. Será que a introdução da aleatoriedade que a mecânica quântica traz realmente salva o nosso direito de tomar decisões por nós mesmos? O próprio Einstein disse uma vez que Deus não joga dados com o universo. E ele estava justamente fazendo uma crítica à Einstein falou aleatoriedade isso? da mecânica quântica. Para ele, tudo era determinístico. Só que a gente ainda não tinha entendido muito bem a mecânica quântica para perceber isso. E por essa razão, ela parece aleatória para nós. Mas e se a mecânica quântica for realmente aleatória? Isso faz alguma diferença? O conceito de aleatoriedade é justamente nenhuma condição inicial afetar o resultado. Então, se algo é aleatório, nós não Como assim, Ursolino? Não entendi. temos mano. controle sobre o resultado, porque é aleatório. Ou seja, voltamos ao mesmo problema de antes. As nossas decisões ainda não são tomadas por nós mesmos. E nada no universo consegue controlar o resultado. Tendo aleatoriedade ou não, no final não faz diferença para afirmar que nós não temos decisões sobre as nossas escolhas. Mas será que no final, importa se as nossas decisões já foram determinadas desde sempre, se nós não temos como fazer nada com essa informação? O que eu vou jantar hoje provavelmente já está definido por uma série de eventos que se iniciou desde o Big Bang. Não tá. Mas ainda assim eu vou gostar da minha janta. Talvez não tá, no fim mano, o isso é que realmente lorota, importa mano. é essa ilusão de que nós estamos fazendo escolhas e de que nós temos controle sobre as nossas vidas. Ok, Caralho, como assim ilusão, esse cara? vídeo me deixou um pouco pensativo. Ou será que foi o Big Bang? Tipo, aí, por exemplo, eu vou falar, então eu não vou jantar hoje. Aí, essa escolha de que eu não vou jantar hoje já tava determinada, porque eu ia ver Muito esse obrigado. vídeo. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu tô derretido E pra até a caralho, próxima. mano. Vou jogar LOL, mano. Caralho, vídeo difícil, mano. Tipo, eu entendi o que ele disse, mas eu não entendi o que ele quis dizer, mano. Tipo, entendi. Tipo, passou o que ele quis falar, passou pra mim, pra minha cabeça. Só que, tá ligado? Tipo, entendi tudo que ele falou, mas eu não entendi o que ele quis dizer, mano. Real?